Vamos falar sobre a venda da SAF. Afinal de contas, Azevedo, pode melar? Tem possibilidade do Marcos Lamáquia desistir da venda? JP renova até o fim de 2028. Tudo isso e muito mais agora, então já chega deixando o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Comenta a tua expectativa sobre a venda da SAF. Compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Bom, o Vasco renovou ontem o contrato do JP até 2028. Isso significa, então, que o Vasco vai ficar com o atleta até esse período? Não necessariamente. Uma renovação ela se dá também por garantia, para que o clube tenha valores a receber caso o jogador seja vendido, né? Pinte o interessado e o Vasco seja indenizado. Então é uma garantia que o clube tem também, uma segurança numa possível venda. O JP tem sido pouco utilizado pelo Renato. Aliás, a base tem sido pouco utilizada pelo próprio Renato Gaúcho. Mas ele coloca em jogos alternativos. Em jogos alternativos é porque ele poupa os titulares. Eu gostaria mais de observar em algumas partidas os moleques. Afinal de contas, é o DNA do Vasco. O DNA do Vasco é utilizar a base. E há jogadores de qualidade na nossa base. Ramon Rick é um exemplo, né? JP é outro, Avelar, né? Tem outros, Bruno Lopes e tantos outros, o próprio Zuccarello, jogadores que podem efetivamente compor o nosso elenco e entrar mais vezes e ter mais minutagem. Os grupos de torcedores vascaínos, a predominância é venda da SAF. Praticamente todo e qualquer assunto quando se fala no Vasco é venda da SAF. Ora, comparando a venda que está acontecendo do Botafogo, está caminhando para, ou para informações que cada vez mais surgem sobre a negociação envolvendo Marcos Lamáquia. Vamos lá, eu vou trazer uma opinião sobre o que conheço, o que converso, o que apuro. Vamos parar para pensar o seguinte. Primeiro, em relação à venda do Botafogo. Eu li isso em alguns grupos de vascaínos. Porra, tá vendo? Olha aí, o Botafogo já vendeu. Ainda não, mas já vendeu a SAF. Olha a rapidez. Enquanto isso, o Vasco fica enrolando. Esse Pedrinho, porra, essa diretoria de M, os caras não querem vender. Cada hora é um obstáculo, um empecilho. Olha ali o Botafogo, já vendeu. Sem fazer juízo de valor, vamos raciocinar sem o fígado, né? Sem o coração, sem paixões políticas, sem se deixar levar por A, B ou C. Mas vamos trazer fatos. Quando o Botafogo foi comprado pelo John Textor, que ainda segue dono, e ele fez um movimento de alavancar o clube, de investir pesado, de ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores. Muitos torcedores do Vasco entenderam que esse era um movimento. E nós vimos que a coisa não era bem assim. Assim como o Vasco Associativo, o Botafogo Associativo está tentando a todo custo tirar o John Textor da jogada, como o Vasco tirou a 777 Partners. O Botafogo Associativo pediu a recuperação judicial, como o Vasco pediu também. O Botafogo Associativo está buscando um novo investidor, como o Vasco também. Só que, diferentemente do Botafogo, o Vasco não tem 5 transferban no colo, nas costas, no lombo, como vocês queiram. Então, a que ponto, ou até que ponto, vale ter um John Textor ao seu lado? E talvez fosse, se ficasse mais tempo, a 777. E não seria nem garantia de que venceria algo, tá? Tá bom, Azevedo. Então onde é que você quer chegar com isso? Nem sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas o complexo de vira-lata transforma todo mundo. Quantos detalhes jurídicos precisam ser avaliados
para que o Vasco esteja preservado, esteja garantido e não se meta numa enrascada, numa aventura. Por isso, uma venda desse tamanho leva tempo. Ah, Fábio, mas ontem surgiu uma informação, vamos fazer igual fazem. Olha, falaram aí, não vou fazer não. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, um jornalista chamado César Guimarães, acho que é esse o nome, que eu não conheço, disse que a CBF está pressionando o Lamarque a não aceitar. Torcedor, pare e pense com a sua cabeça, sem o fígado, sem o coração, sem adoração política. Você acha que um cara que tem uma fortuna avaliada em mais de 10 bilhões de reais, ele vai ouvir a CBF, que está pressionando, segundo essa informação, a não aceitar o negócio por um possível conflito de interesse e tal? Você acha que a CBF faria essa pressão, sendo ela, a CBF, uma interessada num filiado, que não é dela, é da Ferge, acho que é filiada da Ferge, forte, CBF, que vai levar todos os presidentes, ou convidou todos, e quem quiser ir para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, com tudo pago, você acha que a CBF vai sacanear o Vasco? Ah, mas já sacaneia com arbitragem, com tabela, com isso, com aquilo. Tá bom. Ah, Fábio, então você não acredita que a CBF esteja sendo pressionada por A, B ou C? Claro que acredito. Claro que sim. Há clubes que não estão interessados na recuperação do Vasco. Querem mais que o Vasco se arrebente cada vez mais. Daí a acreditar ou a afirmar e confirmar que o negócio não vai ser feito, porque a CBF está dizendo, olha, não faz não. É, torcedor, futebol não é para bobos. Mas tem gente que prefere se fazer de bobo para acreditar que o futebol é assim. Um conflito só, um jogo de interesses, e que o Vasco vai fazer um negócio que vai dar errado. Ou o cara vai dizer assim, ele vai ligar pro Pedrinho hoje, Pedrinho, ó, babou, cara, tava conversando aqui com meu pai, com a minha madrasta, e não vou me meter nessa história não, vou continuar com as minhas empresas aqui. Você acha que seria por isso? Você acha que ao mesmo tempo que há pressão de clubes, não há pressão de outros para que não se meta nesse tipo de negócio? E que não é a função da CBF. Por quê? Se nós formos falar de conflito de interesses, a gente vai abrir o leque. Empresas que detêm patrocínio de clube, que detêm name right de competições, nomes de estádio. Será que é só conflito de interesse numa parte? É para você pensar, torcedor, com a sua cabeça. E essa é a minha opinião. A negociação prossegue contra tudo e contra todos. E não é uma negociação fácil. Quando é que vai ser o desfecho, Azevedo? Em breve. Está muito mais perto do que já esteve. Claro, está numa reta final. Pode ser nessa semana, na próxima, levar mais um mês, 2 meses, mas é uma negociação que está sendo bem costurada para proteger o Vasco da Gama. É isso que eu acredito. Isso aí, então, família vascaína, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre essa possível venda aí da SAF do Vasco, né, para o Lamarque ali, e como que vai se desdobrando, né, essa história aí de SAF, né, como foi dito aí pelo Fábio Azevedo. Comenta aí o que você achou no vídeo e o que precisa mudar no Vasco para ter logo uma SAF, ou manter aí, né, continuar a busca para uma SAF certa, aonde não vai ter problemas futuros no Vasco da Gama.